Pessoal, a paz de Cristo. Nabucodonosor teve um sonho muito esquisito, muito estranho. E ele sonhou e ele não lembrava do sonho e ele queria ainda interpretação. Então ele não lembrava do sonho e queria que interpretassem para ele. E aí ele fez uma sentença lá que todo mundo ia morrer se ninguém trouxesse, todos os magos da Babilônia morreriam se ninguém trouxesse a interpretação, a recordação do sonho. O sonho basicamente era uma estátua, onde ele se via como uma estátua, e essa estátua tinha a cabeça de ouro, tinha a parte do dorso de prata e a parte de baixo das canelas, da cintura para baixo de bronze, misturado com barro. Uma coisa que não dava muita liga, né? Ali misturada. Uma pedra era cortada do alto de um monte, ela quebrava a base dessa estátua, esmiuçava aquela parte que era aquela liga mal feita com barro. O que esse sonho ele tinha a ver? Dentro de um cenário muito mais amplo, esse sonho ele apontava para um contexto político, para um contexto profético, da decadência, da imoralidade das sociedades, da decadência dos grandes impérios, todo esse cenário, né? Mas trazendo mais para uma visão minimalista. Às vezes a nossa estrutura espiritual em Deus, ela é que nem essa estátua de Nabucodonosor. A cabeça de ouro, corpo é de prata e a base misturado com terra, misturado com lama. Ou seja, algo que não dava liga, algo que não tinha sustentação. Não adianta ter uma fé, irmãos, que ela é muito bonita para os outros ver, religiosamente perfeita, os dons que Deus te deu, e aí nós tocamos, cantamos, pregamos, né? Nossa base, a nossa estrutura não está em Deus, não dá liga para sustentar quando as lutas vêm. Uma pedra é cortada do alto do monte, sem o auxílio de mãos, e essa pedra ela esmiuça, ela quebra a base dessa estátua. Foi isso que aconteceu no reino de Nabucodonosor. Era um reino maravilhoso, lindo, rico, próspero. Ele tinha tudo. Mas de repente veio o Império Persa e tomou conta daquele reino. Então aquela grande estátua foi quebrada, esmiuçada porque não dava liga. A base estava corrompida. Como deve estar a sua vida? Como deve estar a minha vida, a nossa vida? Eu vejo muitas pessoas que dizem, eu oro, jejuo, madruga, eu faço tudo, e parece que Deus não faz nada, né? A minha parte eu faço, Deus não faz a dele. Só falta dizer isso. Às vezes não olhamos com uma análise mais profunda de como realmente se encontra a nossa vida, de como realmente está a nossa base, a nossa estrutura. Porque se a cabeça fala daquilo que é visível, daquilo que os olhos batem logo, quando uma pessoa vê uma outra pessoa, o primeiro olhar vai para o rosto. Se isso é a cabeça que era de ouro, aquela fachada perfeita daquele império, que era o Império Caldeu, o Império Babilônico. Se a parte da força, a parte que fica o lombo, era de prata, material forte, resistente, a base, que era onde ficavam os pés, não dava liga, não sustentava. Aquela estátua quebrou, aquela estátua trincou por conta dessa base que não tinha robustez. É fácil atribuir culpa ao Senhor, dizer que foi Deus quem não está fazendo, é Deus quem não está operando, que a minha vida está certinha. Nós temos uma dificuldade muito grande de analisar a nossa vida, de fazer uma análise. Nem tudo é necessário que haja uma revelação. Às vezes Deus ele vai mostrar assim, eu sempre digo, Deus mostra aquilo que é oculto, aquilo que nós não temos o conhecimento. Aquilo que está manifesto, a gente tem que fazer uma análise e falar, opa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que tirar isso da minha vida, eu tenho que acrescentar aquilo na minha vida. Quando Neemias ele começou aquela obra de restauração da cidade de Jerusalém e dos muros, teve coisa que Deus mostrou que era necessário que se fizesse, mas a maior parte das coisas estava ali, era o óbvio. Deus não tinha que revelar que o muro estava fendido, era só olhar para o muro, comparar como era, vendo como estava e dizer, tem que ser reparado. As portas estavam queimadas, tinham que ser refeitas, o muro estava fendido, tinha que ser reconstruído. Existem reconstruções na nossa vida que não carecem da revelação divina, são análises. Você pode olhar e falar, isso aqui está dentro da minha casa, isso está errado, isso está na minha vida, isso não está certo. Qual era o grande problema da base daquela estátua de Nabucodonosor? Não dava liga, era o bronze misturado com barro. Não dá liga. O barro sempre vai falar do homem, o barro sempre vai falar das coisas dessa terra, das coisas dessa vida, das coisas que são vãs, que são passageiras, que nos remete à nossa natureza adâmica, pecaminosa. Isso não dá liga, isso não dá sustentação espiritual. Gente que ora, que, como eu falei, está sempre na igreja, que busca ser fiel ao Senhor, mas só vive murmurando, só vive reclamando pelos cantos, só vive se queixando, atribuindo a Deus falta nas coisas que dão errado na sua vida, culpando o Senhor, né? Tem gente que culpa Deus de tudo. Então isso realmente é uma falta de base
além de uma falta de base bíblica, é uma falta de base no que se refere à intimidade com o Senhor, à intimidade com Deus. Em quem estamos nos alicerçando? Em quem está construída a nossa casa, que é o nosso coração? Está construído na rocha ou está na areia? Edificado sobre a rocha ou edificado sobre a areia? Porque as lutas virão, irmãos. Luta vem na vida do crente. Luta, na verdade, vem na vida do crente e do descrente. Todo mundo passa por situações de provação. Só que nós temos um diferencial, que temos o Senhor. Nós temos o Senhor para recorrer, para buscar, para entregar os nossos problemas e confiar nele. Isso é, se realmente temos uma vida íntima com Deus. Nabucodonosor teve que ser colocado na condição de um animal, para que ele pudesse reconhecer que existia um Deus no céu que era acima dele. Talvez ele pensasse no esplendor da glória do seu reino, no Império Caldeu, que ele era Deus. Ele pensava que ele era Deus sobre a sua vida, que ele governava todas as ações e os eventos que aconteciam na vida dele e até certamente em todos os povos ao redor, porque a Babilônia era a nação mais poderosa, era o império mais poderoso, o Império Babilônico naquela época. Então ele mandava praticamente no mundo inteiro. Se ele quisesse dominar uma cidade, um país, ele dominava facilmente. Ele tomava e saqueava e despojava toda aquela cidade e destronava qualquer rei. Mas foi humilhado, foi colocado numa situação de humilhação. A palavra fala que lhe fugiu a consciência humana, ele veio uma consciência de animal e ele passou a comer, a andar no relento, a viver como um animal, como uma fera do campo, até que um dia Deus trouxe novamente a sua consciência e ele exaltou o Deus dos céus. Deus, ele permite com que situações venham acontecendo na nossa vida, com que sejamos levados a situações extremas para que venhamos a reconhecê-lo, para que venhamos a nos prostrar, a nos dobrar. Olha, se tem alguém que é difícil de se dobrar, somos nós, né? Seres humanos. O ser humano é duro na sua cerviz. Eu digo por mim mesmo, tá? Nós somos difíceis. Não aceitamos, questionamos, indagamos, lutamos contra a vontade de Deus. Quando Paulo se converte, lembra lá no caminho de Damasco? O Senhor fala para ele: Paulo, duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. O Senhor usa uma expressão de um animal que é domado e que tenta fugir daquela pessoa que o domou e tenta se soltar daquelas amarras. Duro será para ti recalcitrar, ou seja, lutar contra os aguilhões, aquilo que te prende, aquilo que às vezes até te machuca, mas é necessário, mas é para o teu bem. Deus sabe para onde está te conduzindo, para onde está nos conduzindo. Ele sabe o caminho. Nós não conseguimos enxergar um passo à frente, mas Ele conhece. Mas não. Há caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons, mas o fim é um fim de morte. Mas o Senhor, Ele conhece o caminho que nos leva à vida, nos leva a alcançar as promessas, o cumprimento das promessas dEle em nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa tarde de domingo. A paz seja Jesus.